Bom, agora é hora de falar sobre reinados na nossa série Rainhas. Há alguns dias, muitos dias, nós iniciamos a série para falar sobre rainhas que fizeram e fazem parte da história. Nós já falamos de várias delas, nós falamos da Rainha Vitória, falamos de Maria Antonieta, falamos de Catarina Grande, falamos de Nefertiti, falamos da Rainha de Sabá e muitas outras. Essa noite nós vamos aprofundar na história da Rainha Hatshepsut. E quem vem nos falar sobre ela é a nossa parceira, a egiptóloga tão bonitinha, Flávia Haddad. Fala, Flavinha, tá boa, meu amor? Obrigado por ter vindo. Imagina, é um prazer, sim. Obrigada. E eu tenho muita curiosidade a respeito dessa rainha Hatshepsut, porque fizeram outro dia num desses canais a cabo, falei contigo em off, né? Uhum. Que coisa fascinante que é essa mulher. Ela é fascinante, a história dela é fascinante. Bom, e como só descobriram agora há pouco, Exatamente. Né? Então, virou moda, né, gostar dela. Exatamente. Hatshepsut, ela foi banida da história pelos faraós. Nós não sabemos exatamente qual faraó que destruiu, né, martelou as imagens, destruiu tudo dela. Isso só foi descoberto há pouco tempo, por acaso, por um arqueólogo italiano, se não me engano, e esse arqueólogo foi em 1927, 28, ele encontrou cavando num templo de Monte Hotep, que é muito próximo a um templo que ela tem, encontrou um poço com umas estátuas. Ele retirou essas estátuas e quando ele viu essas estátuas todas quebradas, eles montaram e encontraram um faraó até então. E aí começou a vir à tona a história de Hatshepsut. Quem foi Hatshepsut? Hatshepsut, até então, o pai dela, um pouco antes, uns 2 anos antes de ele morrer, ele pede a Hatshepsut que se case com seu semi-irmão. Hatshepsut era a filha do faraó com a grande esposa real, que seria a rainha. Enquanto o pai tinha um segundo casamento, uma segunda esposa que tinha um filho, chamava-se Tutmosis II, seguindo o nome do pai, que era Tutmosis I. E ele fala, a Hatshepsut é que tinha sido preparada para suceder o faraó. Mas o faraó pede à filha que se case com seu semi-irmão. Ela se casa com seu semi-irmão. 1 ano depois, o pai vem a falecer e esse semi-irmão, Tutmosis II, ele toma o poder. Normal, Hatshepsut é a grande esposa real. Ela engravida, tem uma menina. O reinado de Tutmosis II é muito rápido, é uns 3, 4 anos. Pelos anais da história, pela documentação real, é mais que comprovado que era um moço, eles casaram muito jovens, era um moço com a saúde muito precária. E, além do mais, ele tinha escrito pela documentação real, ele tinha problemas mentais, que seriam um retardo mental acentuado. Exatamente o que era esse retardamento mental, nós não sabemos. O que se sabe é que ele morre no 4º ano de reinado. Só que mesmo com esse retardamento mental, mesmo com a saúde precária, ele tem um filho com uma concubina do palácio. Oh! Ele tem um filho com a concubina do palácio, que é um menino que vai se chamar Tutmosis III, porque ele teve uma filha com a rainha. Só que ao morrer ele fala que é o menino que vai ser o faraó, que vai sucedê-lo. E ele morre, o menino tem 3 anos de idade, é coroado faraó, só que ele não pode reinar. E Hatshepsut toma o poder com toda a legitimidade, enquanto o menino seria preparado para ser faraó, iria estudar. Ela faz um governo brilhante. Foram 22 anos de paz e prosperidade absoluta no Egito. A grande particularidade dela
para nós entendermos as modificações que Hatshepsut fez, eu vou primeiramente lembrar de uma pequena tradição que existia da civilização egípcia, que é o seguinte, vamos abrir parênteses. O faraó é um nome masculino dado ao soberano do Egito, que representava, que significava, perdão, o representante dos deuses na terra. Ok. Então, a rainha tinha a função de ser a esposa dos deuses na terra. São duas coisas completamente diferentes. Fecha parênteses, voltamos a Hatshepsut. Hatshepsut toma o poder como a rainha regente, só que no 5º, 6º ano de reinado, ninguém sabe os motivos que a levaram a fazer isso. Ela muda todas as suas representações públicas. Ela se transforma num homem, mas precisamente ela se transforma num faraó. Então, de rainha, nós vamos ter um faraó que, imagina a população, né? Se hoje todo mundo olha e me abre o olho quando eu estou falando, você imagina naquela época, né? Detalhe, não que ela tenha mudado de sexo, que isso, e ninguém está preocupado na história, ela continuou sendo e se vestindo como uma mulher. Não houve alteração nenhuma. Ela assinava como rainha. E tinha a teoria, assim, aqui entre nós, né? Ninguém está ouvindo. Aqui ninguém está ouvindo. Ela tinha um grande amor, que era Senenmut, que era o vizir, que tinha vários outros, que fazia parte do governo. Resumindo, ela quis que a população a visse como um faraó. Não que ela quisesse se tornar publicamente, em relação a ela, a pessoa dela, um homem, não. Ela nunca se vestiu de homem nem para se apresentar à população. Somente as representações eram um faraó. Então, com aquela barbinha, aquela coisa... Ela usou todos os distintivos faraônicos nas estátuas. Tanto que no começo, Rony, é bastante interessante, porque aparece a rainha ainda com seios, como aqui. Se você for ver, a rainha ainda está com seios, mas ela já tem o nemés, que é esse lenço que o faraó, esse tecido que o faraó utilizava na cabeça. Ela tem nas mãos o chicote e o ceptro, que todos esses são distintivos faraônicos. Ela está no começo da sua transformação, você vê que ela ainda tem traços femininos. Olha o rosto dela, era muito bonita, a Hatshepsut. E aos poucos, até que ela vai chegar a se tornar totalmente um faraó, e que ninguém vai ter dúvidas ao ver a estátua, que realmente é um homem. Quer dizer, é bastante interessante. É uma mulher única na história. Não existiu caso parecido, e não existe o nome faraó para uma mulher. Rainha faraó, muitos livros colocam como rainha faraó. É entre aspas, porque esse rainha faraó nunca existiu. Mas ao mesmo tempo eu não posso chamar de rainha, né? Com uma estátua de um homem ao lado. Complicado isso. Você disse, Flavinha, que ela no reinado dela houve a prosperidade e a paz durante 22 anos. Exatamente. Dá para você enumerar uma coisinha ou outra em relação às construções que ela fez? Sim, tem coisas maravilhosas. Tem um obelisco no templo de Karnak, em Luxor, que é maravilhoso. Que é isso aí? Esse é o templo funerário de Hatshepsut, que é o conhecido, que é chamado verdadeiramente como o Templo de Milhões de Anos. Era o nome que se dava ao templo funerário no Novo Império, que é o período no qual Hatshepsut governa. Significa, não tem múmia aí dentro, não tem sarcófago, nada disso. Esse templo era dedicado, consagrado a ela mesma, a rainha, que seria o faraó, porque a rainha nenhuma construiu esse templo, ao faraó, a rainha seria o soberano e mais alguns outros deuses.
era para eles mesmos. Então a população ia fazer o culto à própria rainha, fazer oferendas à rainha, divinizando, já que ela estava no mesmo patamar que os grandes deuses egípcios, ela já estava eternizada. Então já era uma eternização da própria rainha. E você falou do obelisco de Karnak também? Então, o obelisco de Karnak, que tem 30 metros de altura. Verdade. Ele é inteirinho, ele é um bloco de granito rosa, maravilhoso. E que foi ela também que construiu. Aí temos outras coisas, como a Capela Vermelha. Hatshepsut fez a maior expedição ao país do Punt. Esse é o obelisco no Templo de Karnak, onde todo mundo também pode ver. Se for a Tebas, no Egito, tem 30 metros de altura. Ele é feito de granito rosa. São 325 toneladas. Para levantar isso, hein? Olha, porque ele era feito... Exatamente, era feito e depois eles tinham todos os métodos de construção que levantavam. A gente tem as hipóteses, né? A gente não tem nada... A gente não sabe como foram feitas as pirâmides, imagina um obelisco desse. O obelisco é complicado. As pirâmides também, até hoje em dia, até ontem, vamos dizer, até hoje, eu não escutei absolutamente nada. E Hatshepsut hoje é o coqueluche na Europa. Você me disse isso em off, Flávia, que é de fato a grande coqueluche hoje. É a grande coqueluche, por quê? Principalmente, Christiane Noblencourt, a grande e única egiptóloga que morreu faz umas 3 semanas, com seus 96 anos, que começou a escavar no Egito aos 22 anos. Que então, é a sua idade, inclusive. Exatamente, você imagina o tempo dela. Hatshepsut assim, foi um grande objetivo de Noblencourt. Ela fez grandes livros falando verdadeiramente da vida de Hatshepsut. E depois descobriram a múmia de Hatshepsut, foi todo um auê há alguns anos atrás com Zahi Hawass. É uma grande rainha. Hawass é um cara que ele leva a sério o país dele, impressionante, né? Exatamente. E agora ele voltou a ser ministro das antiguidades no Egito. Nós estamos esperando as eleições para saber como ficará o Egito. É porque a coisa mudou muito, né? Bastante. Vamos mostrar a capa do seu livro? Então, Rony, eu trouxe meu livro. Esse livro não tem no Brasil, mas eu queria que você visse. Nós já frisamos esse livro, não foi? Olha que bonito, olha. Fala o nome dele. O nome dele é Chanaan, La Fille du Pharaon. Ele foi publicado na França em 2007, a primeira edição. Em 2008, a segunda edição. Na sequência, não chegou ainda no Brasil. É a vida dessa princesa Chanaan, que também tem uma vida muito particular. Por isso que eu escrevi a vida dela. É grande público, ninguém precisa entender sobre o Egito para ler esse livro. Quando é que ele chega no Brasil? Não sei ainda. Que coisa. Olha, são tantas editoras nos assistindo agora, de repente. Alguém vai se interessar, porque é muito legal. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença da nossa colaboradora, da nossa parceira, a egiptóloga muito obrigada. Flávia Haddad, tão bonitinha, tem 22 anos, que é autora do livro Chanaan, La Fille du Pharaon, que daqui a pouco vai chegar no Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito obrigada. Obrigado, meu amor.